Dia! Ai, que delícia estar aqui de novo. Eu amo estar nesse lugar compartilhando coisas que eu vivi, que eu aprendi, reflexões sobre a vida, trabalhando algo que eu acho extremamente, verdadeiramente muito potente para a nossa existência, que é a nossa inteligência existencial. Meus amores, a gente não trabalha a inteligência existencial no nosso dia a dia. Eu trabalho em universidade pública. Eu estudei minha vida toda em escola pública e tive muitas experiências nesse campo da escola, que é um campo que eu amo muito, esse campo do aprendizado. Quando a gente vai ter uma ferramenta chamada Forças de Caráter. Quem não conhece, dá uma olhadinha nela. Tem lá no link da minha bio. E faz o teste de quais são as forças de caráter mais fortes para você. Tô falando isso porque amor ao aprendizado é uma das minhas forças de caráter fortes. Amor ao aprendizado, espiritualidade e integridade. Então, esse conhecimento existencial de entender a vida, de estudar a vida, de entender os movimentos da vida e se alinhar com a vida. Isso é inteligência existencial. É entender que você é menor do que a vida é soberana, a vida é maior do que a gente. E a gente é um elemento aqui experimentando a vida. A gente é uma experiência, é uma experiência, uma possibilidade entre tantas possibilidades que tem o universo. Então a gente vai falar sobre isso hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre controle, sobre esse fluir na vida. Muitas pessoas que eu atendo, muitas pessoas que passam por mim e muitas vezes na minha vida, a gente entra nesse lugar do controle, do querer controlar as coisas, do querer que as coisas saiam como a gente acredita que é o certo, ou como a gente gostaria que fosse. O controle em relação a nós mesmos, o controle em relação ao outro, o controle em relação aos fatos que acontecem na sua vida, o controle em relação ao ritmo que as coisas acontecem. Eu quero convidar vocês a refletir um pouquinho mais sobre isso, sobre controle. Valzinha, seja bem-vinda, meu amor. Eu abri essa live de última hora, tá? Mas eu queria muito fazer ela porque eu tenho tantas coisas para compartilhar e eu sinto hoje dentro do meu coração, quanto mais a gente abre a boca, quanto mais pessoas boas colocam aquilo que elas aprendem no mundo, quanto mais se compartilha aquilo que a gente sabe, mais a gente tem a chance de imprimir essas coisas no mundo. A gente precisa aqui, já entrando no lugar do controle, sair desse lugar de que a gente vai salvar alguém, ou que a gente vai curar alguém, ou que a gente vai, mudar o destino de alguém. Mas a gente jogar isso pro universo e deixar que o universo encaminhe para aquelas pessoas que realmente estão precisando daquilo no momento, deixar que aquilo toque o coração das pessoas de determinadas formas, de diferentes formas, de acordo com a vida da pessoa naquele momento. Então, vou compartilhar aqui com algumas pessoas, que eu acho que é interessante aqui, pessoas dos meus contatos, que são pessoas que essa live pode auxiliar de alguma forma. Tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui, e aí a gente vai começar, vai entrar mais nesse assunto. Pronto. Compartilhei. Paulo, seja bem-vindo também. Valzinha, obrigada, Lívia. Ai, que linda! Val, maravilhosa. Então, vamos lá. Eu trouxe alguns pontos aqui, queria destacar de novo, eu sempre falo isso, mas tudo o que eu compartilho são coisas que eu tô vivendo na minha vida, são acontecimentos do meu dia a dia. Eu sou uma estudiosa da vida, cada vez mais eu percebo isso, tanto que a vida sempre me chamou a atenção, como as coisas funcionam, como as pessoas funcionam, como eu fluo na vida de uma forma mais leve, como eu trago pra vida tudo aquilo que tá no meu coração, que é conteúdo da minha alma e que muitas vezes eu não consigo trazer para o mundo real, porque simplesmente eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, eu não sei para onde a minha vida caminha, eu não sei onde eu fluo mais, eu não sei como a vida funciona. A gente tá assim, como se fosse no jardim de infância, quando a gente fala de inteligência existencial. Tem muito a se aprender, muito a se compreender. E quando a gente vai aprendendo a confiar na vida e a entender como a vida funciona, a nossa vida vai ficando mais fácil. A gente para de ver de um ponto como se a gente fosse o centro do universo, como se nós fôssemos muito grandes e a gente conseguisse controlar tudo, como se a gente fosse o dono da maquete. A gente não é.
mas a gente é filho do dono. A gente tem essa energia de essência, de consciência, de amor, de plenitude em nós mesmos. Estamos aqui vivendo uma experiência física, vivendo uma possibilidade na matéria. Então é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Vamos olhar por um ponto de vista mais amplo. O que é a nossa existência? Quando a gente fala, né? Muita gente fala assim, nós somos Ai, desculpa, eu vou ter que tossir, gente, desculpa. Perdão. Então vamos lá. Seja bem-vinda, Fran. Deixa eu colocar pra vocês. Minha garrafinha decente, olha que linda ela. Amo. Né? Bom dia, Fátima. Sejam bem-vindas, meus amores. Quando a gente pensa no todo, nós somos a natureza, eu tenho postado muito isso. Nós somos um elemento da natureza. Pensa bem que quando a gente morre, esse corpo ele volta para a natureza. Ele é feito de água, ele é feito de carbono, ele é feito de minerais, ele é feito de vários elementos que são elementos da terra, que são elementos que compõem as plantas, que compõem os minerais, que compõem os animais. A gente tem uma natureza muito próxima. Ontem eu estava vendo uma reportagem que a gente tem o DNA, mais de 90% do DNA do macaco está em nós seres humanos. Então são vários elementos que a gente começa a perceber que nós fazemos parte de um mesmo todo. Então quando eu olho o céu e eu consigo sentir a força e a potência desse sol, esse sol, ele me alimenta. Dentro de mim tem um sol também. E quando eu olho para o sol, eu lembro do sol que está em mim. Quando eu olho para a natureza e consigo perceber a beleza da natureza, eu estou percebendo também beleza em mim. Quando eu olho para a vida e consigo perceber inteligência na vida, eu também estou percebendo inteligência em mim. Então nós somos seres que compomos esse cenário da vida. Somos mais uma parte. Somos seres racionais, que estamos aqui já num nível de evolução maior do que os animais, teoricamente, né? Maior do que as plantas, teoricamente. Mas nós compomos todo esse cenário. E a vida que há em mim, também há aqui na Francilene, há na Fátima, há na Val. A mesma vida que habita em mim, habita nos outros seres humanos, também nas plantas, também nos animais. É a força da vida que mantém tudo vivo. A gente pode pensar isso numa grande consciência. Uma grande consciência que se subdivide e que experimenta coisas através dos nossos corpos, através das nossas vidas. Quando a gente pensa numa trindade, né? A gente tem o pai, tem o filho, tem o pai, a mãe e o filho. O pai, que vai representar a energia do poder, a energia da criação na matéria. A gente tem a mãe, que vai representar essa força de nutrição, de acolhimento, essa gestação, esse lado mais interno, força de intuição, de presença. E a gente tem o filho, que é a criação. A gente tem algo que veio desse pai e dessa mãe, que é o filho. E esse filho, ele vai experimentar a criação. Então, ele veio do pai e da mãe e ele vai ter uma vida própria. Mas dentro dele, ele vai ter toda a carga genética, toda a carga experiencial do pai e da mãe. Ele veio daqueles dois seres. E se a gente pensa num contexto mais amplo, nós somos seres aqui que nascemos, né? Para a gente respirar, para a gente ter vida, a gente precisa de ser abençoado com o dom da vida, que é a consciência em nós, que é a essência em nós, que é o amor em nós. Então, cada ser humano, ele é abençoado com o dom da vida. E a gente sente esse dom através da nossa respiração. Então, enquanto eu estou respirando, eu estou movimentando vida dentro de mim. Parei de respirar, parei de sentir, parei de me conectar com a vida. Esse corpo perece, esse corpo desaparece. Esse corpo não vai existir mais, ele vai ser reintegrado à natureza. Certo, gente? Faz sentido isso pra vocês? Tô dando toda essa introdução pra gente falar de controle, né? A vida, ela é maior do que nós. Tô lendo esse livro aqui, chama Propósito, do Prem Baba, né? Muito legal esse livro. Quem tem interesse em saber mais desse assunto, leia esse livro. É muito bom, tá?
E ele vai explicar coisas que eu tenho visto de muitas fontes, mas ele vai explicar de uma forma bem linda, sabe? Bem... Oi, Maristela, seja bem-vinda. Ele vai explicar de uma forma bem linda o propósito e bem didática. Então, quem sentir no coração, dá uma olhadinha. E ele vai explicar isso, né? Então, essa consciência que vai se manifestar em diversas experiências. E nós aqui, enquanto filhos de uma consciência divina, de uma consciência maior, e que carrego em mim essa natureza que é divina, carrego o dom da vida. E quando eu morro, esse dom da vida, ele deixa de habitar esse corpo. Então, se a vida é maior do que eu, como eu vou conseguir controlar a vida? Assim na terra como no céu, né? Pensa bem, quando você tenta controlar o seu pai e sua mãe, você não consegue, eles são maiores do que você. Tá aí a constelação familiar falando muito disso. O pai e a mãe são maiores, eles vieram primeiro. Eles te deram a vida. Eles abriram espaço para o dom da vida em você. E a vida, enquanto elemento maior da natureza, a gente não tem como controlar. A vida vem, tá aqui tudo lindo. De repente vem um tsunami, vem lá o Covid, né? Algo que tirou todo mundo do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, dos seus trilhos ali. Vem terremoto, são muita. A força da natureza, a força da vida é muito maior do que eu. Então, como eu vou querer controlar a força da vida? Não tem como, é algo muito maior e mais amplo. Só que a nossa percepção ela é muito limitada. A gente acredita que a gente é algo aqui que eu tenho e eu dou conta, né? Eu preciso de controlar a minha vida. Eu preciso de controlar o que me acontece. Eu preciso de controlar a forma como eu me manifesto. Isso vai dando ansiedade, isso vai dando depressão, isso vai dando síndrome do pânico, isso vai dando fibromialgia, isso vai dando uma série de doenças psicossomáticas, né, e psicológicas, vários lugares, né, vários fatores levam você a sentir isso. Tem uma coisa na boca do estômago que é muito comum, quem tá nessa energia do controle muito forte, sentir esse enjoo, essa dor na boca do estômago, tá? Ela é ansiedade, né? Hoje tem uma síndrome chamada transtorno da ansiedade, que são vários elementos que causam isso, não é um elemento só, mas ele está conectado com essa questão do controle, com essa questão da desconexão com a nossa natureza divina, com a força e o poder da vida em nós. E quando eu vou aprendendo a me render a essa vida, a vida vai ficando mais fácil, eu vou deixando de ficar tão ansioso, eu vou deixando de querer ter tanto controle, eu vou deixando de querer que a vida seja exatamente do jeito que eu quero, exatamente como eu acho que tem que ser. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui, que tá um pouco baixo. Então assim, gente, é algo meio complexo, mas vou tentar simplificar aqui pra vocês. Coisas simples do dia a dia. O controle, ele está muito relacionado a esse lugar que é um lugar de medo e é um lugar de arrogância também. É um lugar de desconexão com o fluxo da vida em nós. Então algo acontece no meu dia a dia, eu quero muito uma coisa e aquilo não acontece. E eu vou aquilo começa a me dar de determinados sintomas, vários sintomas de dor, vários sintomas de ansiedade, vários sintomas de medo, porque aquilo não acontece da forma como eu acredito que é o certo ou como eu acredito que deveria ser. Quando alguém do meu lado, alguém que está comigo, não se comporta da forma como eu acho que ele deveria se comportar, também a gente fica ali naquela angústia, querendo mudar o outro para que o outro haja da forma como a gente acha que é certo. A gente faz isso com os nossos filhos também. A gente pega aqui, eu tenho 2 filhas pequenas, e quando elas estão agindo de uma forma que eu acredito que não é a forma como elas teriam que agir, aquilo também me causa angústia. Eu fico tentando controlar as situações da vida. Quem aí de vocês já tentou controlar, já se viu nessa posição de controle?
Toda vez que eu tô sofrendo muito porque algo não acontece, toda vez que eu tô sofrendo muito porque algo não tá do jeito que eu gostaria, toda vez que eu tô sofrendo muito porque eu quero um resultado que eu não tô conseguindo na minha vida, eu tô ativando a energia do controle. Eu tô nessa energia de controle forte. E aí, como eu aprendo a me entregar para a vida, aí eu posso deixar assim, então eu vou me entregar para a vida e a vida faz o que ela quiser. E aí eu não tenho opinião, né? Eu não tenho poder de decisão, eu tenho que simplesmente deixar fluir de acordo com o que acontece na vida. A gente vai para esse lugar. São dois lugares comuns. Ou eu vou pro controle e falar assim, confiar na vida, deixar que as coisas aconteçam, que nada, eu preciso de agir, eu preciso de fazer algo aqui, preciso de estar no comando, porque senão nada acontece. Ou outro lugar de deixa a vida me levar, né? A música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, ou vida leva eu. E deixar esse fluxo da vida te levar. Só que sem rumo, né? De acordo, deixando ali o barco à deriva. Deixando o vento vem, você vai pra cá, o outro vento vem, você vai pra lá, vem um vento mais forte, vira o barco. Então, dois movimentos que a gente vai para os extremos. A gente vai para dois extremos. O deixa a vida me levar, ou eu dou conta, eu faço, eu controlo, eu preciso de fazer acontecer de alguma forma. No excesso, tá? Dois movimentos de excesso. A gente faz muito ao longo da nossa existência. Primeiro lugar, a gente só tem equilíbrio, a gente só sente felicidade, a gente só se conecta quando a gente está no centro. Quando a gente está no centro do nosso poder. E esse centro do nosso poder, ele exige humildade, tá? Esse centro de poder, ele exige humildade. Eu estar no centro. E exige uma compreensão maior da vida. Exige um entendimento de que a vida é soberana a você. E que a vida experimenta algo através de você. Então não é você dizendo tudo como tem que ser feito. É você sintonizar com esse poder da vida em você e entender o que você veio fazer aqui e qual é o seu papel. Por onde, né? Primeiro qual é o papel, depois eu vou entendendo por onde eu caminho. Mas primeiro eu tenho que entender qual é o meu papel aqui. Primeiro passo, tá, gente? Primeiro passo, entenda. Se você quiser, coloque isso aí no papel. A vida é maior do que eu. A vida tem um propósito para a minha existência. Todo mundo que nasce aqui, ele nasce com algum propósito. Ele nasce com algo para curar em si e com algo para trazer para o mundo, ampliando habilidades que ele já tem no sistema dele. Tenho falado muito isso. Então, o que você veio curar aqui que você não está curando? O que você veio ensinar aqui, ampliar habilidades que você não está ampliando? Por que a sua vida não está funcionando da forma como você gostaria? Entender qual é o meu ponto, o meu centro de equilíbrio. E aí eu vou ter uma parte que é da minha expressão humana, Lívia, né? O que a Lívia veio fazer aqui? Né? Então eu entendo que eu sou uma consciência aqui manifestada, eu sou uma essência aqui manifestada, eu tenho um corpo espiritual que está agindo através de mim, que está me dando o dom da vida. E esse corpo espiritual tem um programa que a gente chama de programa da alma, programa da essência, programa do espírito, o que muitas pessoas chamam de propósito, de visão da sua existência. O que eu vim fazer aqui? E aí é o processo que eu trabalho na análise existencial, te ajudar a se conectar com esse sentido de propósito. E eu posso te garantir, o propósito está procurando você. Se você deixar ele entrar, se você deixar ele se conectar com você, fica muito mais fácil, tá, gente? O propósito, ele está procurando você. Quando a gente faz o mapa de nascimento, quando a gente faz as ferramentas da análise existencial, quando eu coloco aqui vários assuntos na live, falo de Ho'oponopono, de EFT, de alinhamento de vida, eu estou falando de alinhamento com esse propósito. Eu estou falando de uma cura emocional, de uma cura mental, para que você consiga se conectar com o seu centro de alinhamento, com a energia do seu propósito. E esse propósito, ele está te procurando também. A gente tem vislumbre deles. Muitas vezes, nosso corpo espiritual, nossa parte mais sábia, ele traz mensagens pra gente, seja através de sonhos,
seja através do nosso querer no nosso coração, sabe? Aquela coisa assim que eu sinto, seja através das nossas reações. Ele traz informações importantes para a nossa vida. Olha, eu tenho observado muito, eu voltei a trabalhar agora, sou servidora pública, e eu passei 1 ano de licença. Eu voltei a trabalhar agora. E eu estou observando muito as minhas reações. E eu vejo que quando eu venho, né, eu tenho menos horários agora, mas quando eu venho aqui e atendo uma pessoa, ou eu venho aqui e faço uma live, e eu falo algo do meu coração, eu falo algo que pulsa no meu coração, eu contribuo com a vida de outro ser humano de alguma forma nesse alinhamento existencial. Isso me dá uma alegria. Eu saio da live ou eu saio do atendimento muito feliz. Esse é um indicador que você está sintonizado com o seu propósito. Fazer coisas que você ama. Nós viemos aqui realizar amor. Isso é o nosso propósito, a nossa essência é amor. A laranjeira, ela veio da laranjas. A mangueira, ela veio da mangas. O sol veio iluminar. O ser humano veio amar, aprender a amar e amar. Esse é o dom do ser humano. E a vida, por uma força infinita de amor, ela te concede essa graça de expandir amor no mundo através de dons, de habilidades, através de relacionamentos, através do contato com o outro, através do contato com a sua própria essência. A gente trabalha tudo isso na análise existencial, tá, gente? É muito lindo isso. Então, busquem esse sentido existencial. O que eu gosto? O que me dá alegria e prazer de viver? O que me deixa, mesmo que eu esteja cansada, me deixa energizada? O que eu faço nessa direção que me deixa feliz? E também o que eu faço, quais são as reações, quais são os gatilhos, quais são os pensamentos, quais são os comportamentos no meu dia a dia que me deixam triste, que me deixam infeliz, que me deixam angustiada. Tudo é um pensamento, tá tudo em programações do que a gente viveu. Então, primeira coisa é eu entender que eu vim aqui a serviço da minha alma. A minha alma quer experimentar a vida através de mim. Foi ela que criou esse corpo, para que ela possa experimentar a vida. Então, deixa a sua alma te dizer o que faz bem para você, o que faz sentido na sua vida. Quando eu converso com alguém, eu grito com essa pessoa, como eu me sinto bem. Quando eu abraço essa pessoa, como eu me sinto. Só que a gente vai precisando ir além das crenças e das programações que existem no nosso sistema. Tem um desafio muito grande viver isso, que é você começar a confiar, você começar a criar uma intimidade com a sua alma, com a força de Deus em você, que é o que eu trabalho aqui, isso é inteligência existencial, tá? Quando eu sei isso no racional, já fica mais fácil. Porque quando eu sei no racional e começo a conectar com o que eu estou sentindo, a vida começa a me trazer esses elementos. Fica mais fácil. Quando eu amplio isso através de conexão espiritual, através de conexão com o meu coração, aí o negócio flui mais fácil ainda, tá? Eu amo ensinar as crianças no projeto que eu sou voluntária. Eu volto para casa feliz. Perfeito. Maravilha, Maristela. Tá vendo? Sinal, faça mais disso. Independente, gente, a gente tá falando aqui, tá? Independente do dinheiro nesse momento. O dinheiro é uma energia extremamente importante, ele é necessário, ele faz parte da nossa vida. Mas primeiro eu tenho que descobrir quem eu sou. Eu tenho que descobrir o que me alimenta, o que me faz feliz, o que me faz vibrar. E a gente voltando pro controle, muitas vezes, né, eu aprendi na minha vida que ser professora, né, ser professora numa universidade era o que era importante, era o que fazia sentido, era o que ia me fazer ter dinheiro e conseguir viver a vida que eu queria, né? Então eu vou por esse caminho. E aí chega lá, não me faz tão bem assim, tá em sala de aula, eu não gosto muito daquele assunto, ou eu não me sinto bem naquele espaço. O que tá acontecendo ali comigo que eu não consigo me encaixar naquele lugar? Observe as suas reações. Porque muitas vezes você pode estar num lugar de estar se cobrando fazer algo que você acredita que é o certo, mas que o seu coração está dizendo que não é. Que o seu coração está te apontando outra direção. E aí você fica tentando controlar
as suas reações, fica tentando controlar as pessoas ao seu redor, fica tentando controlar todo o entorno para que aquilo seja da forma como você idealizou. Então pare para sentir o seu coração e entender se aquilo faz sentido para você. Tá? Se você precisar de ajuda, a gente tem ferramentas lindas que te ajudam a conectar com isso. Tá? Se você precisar de ajuda. Dia a dia, nos nossos relacionamentos, é uma forma muito, muito grande que a gente tem de aprender sobre amor e de dar amor. Só que muitas vezes eu tô na referência que fulano tem que ser isso, fulano tem que ser aquilo. Isso acontece muito com os nossos filhos, com os nossos maridos, companheiros, namoradas, namorados, amigos. E a gente fica apontando pro outro o tempo todo. Então, saia desse lugar de arrogância. Você sabia que esse é um lugar de arrogância? Eu já descobri que meditar todos os dias me faz muito bem. Aí chegam várias pessoas pra mim e falam assim, mas eu não consigo meditar todo dia. Aí eu falo pra ela, mas você tem que meditar todo dia. Se você não meditar todo dia, você não vai se conectar com a sua essência. Se você não meditar todos os dias, você não vai conseguir conversar com Deus. Isso é arrogância, gente. Isso é arrogância. Claro que eu posso falar sobre meditação, dos benefícios que a meditação traz na minha vida, das conexões que isso me gera, mas eu preciso de deixar a pessoa livre para ela fazer o que é importante para ela naquele momento e o que ela consegue, né? Vou para outro exemplo. Meditar todos os dias 1 hora por dia. É isso que você tem que fazer. Não, gente. Às vezes a pessoa medita, 10 minutos. Às vezes ela acorda, fecha os olhos, entrega a vida dela para Deus, para quem ela acreditar. Às vezes ela faz algo que ela ama tanto e ela gera tanta vibração positiva que ela tá ali no projeto ajudando as crianças e ela tá gerando amor. Isso é uma forma de entrar em flow. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente está entrando em flow, a gente está entrando em conexão com a nossa essência. A meditação, ela treina esse lugar. Ela treina esse lugar de intimidade, de você aprender a ouvir, de você aprender a ouvir a sua intuição, de você aprender a ouvir a sua guiança sagrada, de você aprender a se conectar com o que é mais verdadeiro em você, com a força do seu sol. Ela treina esse lugar. E a gente precisa de ir para esse lugar no dia a dia. Eu preciso de estar mais nesse lugar. Então a meditação, ela me treina para esse lugar. Ela é um mecanismo muito bom. Mas eu não posso querer que as pessoas todas... se as pessoas todas do meu lado não meditam, elas não servem para conviver comigo. Elas não estão prontas. Eu estou melhor do que elas. Ou elas têm que fazer isso. Tá? Com meditação, com alimentação, com atividade física, com livros que você lê, com cursos que você assiste, com comportamentos que você acha que é importante. Então saia desse lugar de controle, de querer controlar o outro. Olhe mais para si mesmo. Quando eu estou numa energia de mais amor, eu atraio o que é mais amoroso no outro. Aí tem uma ferramenta linda, Mestre dos Mestres, tem uma live aqui que eu fiz sobre isso. Ela tá lá, chama Missão 2, eu não sei onde é que tá, mas ela tá aqui em algum lugar. Posso colocar ela lá no grupo de novo, no grupo que eu participo. Ela te ensina esse lugar de como você tá mais... quando você tá desequilibrado nesse jogo da vida, tá? Você tá se achando mais... Tá com excesso da sua habilidade ou com falta da sua habilidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito democrática. Eu sou uma pessoa muito inclusiva, isso é da minha natureza. Eu tenho uma dificuldade muito grande de excluir. E na vida eu tenho também. Então isso me dá uma dificuldade de planejar, isso me dá uma dificuldade de dizer não. Tive que aprender muito, já tô melhor, tá, gente? Já tô melhor. Mas ainda é um aprendizado constante. Então, como eu sou uma pessoa muito democrática, a pessoa autoritária, ela me irrita. Ela tá aqui, ela me irrita, sabe? O que te irrita no outro? Toda vez que o outro manda, que o outro impõe coisas, isso me irrita. Hoje já não me irrita mais tanto. Mas não é algo natural meu. Porque eu sou uma pessoa mais democrática, mais inclusiva. É da minha natureza, mais participativa, diríamos assim. Quando eu tô no excesso disso, que é o risco, tá? Quando eu tô no excesso dessa habilidade democrática, eu deixo de ter regras. Eu deixo que as pessoas façam como elas querem. Vira bagunça, não dá certo, a gente não tem resultado. Porque cada um vai para um lugar e tudo pode. Não dá certo. E aí, o que a gente vai para o contrário positivo disso? Qual que é o contrário positivo desses sem regras? É justamente impor regras.
É exatamente determinar, delimitar, planejar, estruturar, organizar, selecionar. Então, eu, Lívia, o que eu preciso de aprender? A ser inclusiva, porém estabelecendo regras de participação, estabelecendo planejamento para as coisas acontecerem, colocando limites. Esse é um desafio para a minha vida. Toda vez que eu tô no risco, que eu tô nesse lugar de tudo pode, de deixa fulano ser do jeito que ele é, que tá tudo bem, não importa, essa pessoa autoritária e impositiva, ela vai me deixar angustiada, ela vai me irritar. E em alguns casos ela vai me irritar profundamente. Tá, gente? Então, esse é um lugar que eu preciso de trabalhar nos meus relacionamentos. E aí, se eu vou pro outro, olha só, na energia de controle, eu vou pro outro e falo, você não pode fazer desse jeito. Eu me torno tão impositivo ou mais do que o outro. Você não pode agir assim, ou fulano age assim, fulano é isso e aquilo outro. Eu estou perdendo tempo. Quando eu estou acusando o outro, eu estou perdendo o tempo de entender por que aquilo está me causando aquela reação e entrar em equilíbrio. O equilíbrio é onde eu manifesto o amor. É onde eu consigo conviver em paz. É onde eu consigo trazer o melhor de mim. É onde eu consigo desenvolver as minhas habilidades e os meus talentos. Então a vida vai te apresentar o tempo todo pessoas que vão te causar alergia, pessoas que vão te causar desconfortos, porque tem algo em você que precisa de ser ajustado. Gente, só essa ferramenta já muda a sua vida. Chama Mestre dos Mestres, uma ferramenta linda. Acho que muitas pessoas devem conhecer aqui. Quem não conhece, quiser conhecer, entra em contato comigo. Eu faço essa ferramenta com você, para você entender, você sair mais dessa energia do controle, tá? E muitas vezes eu vou me colocar num lugar de exigir coisas de mim que eu não dou conta ainda, que eu não dou conta de fazer. E aí eu vou para esse lugar de eu tenho que fazer, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser uma pessoa, eu tenho que planejar as coisas, eu tenho que colocar aqui no meu caderno de manhã e as coisas acontecerem exatamente como eu coloquei. Se eu não for assim, eu me sinto mal. Eu me sinto que eu fracassei, eu sinto que eu não tô dando conta, eu sinto que tem algo que tá errado em mim. Meus amores, aqui a gente precisa de trazer a energia do acolhimento e do perdão. Fiz várias lives sobre isso, tá? Nós temos uma parte em nós que é criança, nós temos uma parte em nós que é infantil, nós temos uma parte em nós que ainda tá na sombra, que precisa de auxílio. Então, se eu trago essa energia do acolhimento para o meu ser, entendendo que a minha luz, ela é ser uma pessoa inclusiva, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que compartilha conhecimentos existenciais, que vive e compartilha sobre isso, que ensina sobre isso, que ajuda pessoas a se alinharem com o desejo da sua alma. Esse é o meu Dharma aqui, esse é o meu propósito aqui. Isso é o lugar onde a vida flui mais na minha existência. Só que no meio do caminho, existem partes minhas que vão precisar de amor e de acolhimento. Mas se eu tô nessa energia maior, se eu tô ancorada, identificada com o meu sol, olha que eu olho para o sol todos os dias de manhã. Se eu tô identificada com essa força do meu sol, essa força que ainda não está completamente iluminada, ela se torna menor, eu tenho compaixão por ela. Eu começo a olhar para ela, pegar na mão dela e falar, vamos juntos, tá tudo bem. Então eu preciso de aceitar a parte da Lívia que ainda tá desorganizada, que ainda não consegue planejar direito, que ainda não consegue fazer as coisas acontecerem como, sei lá, no tempo que eu gostaria. Eu preciso de olhar para isso com amor, identificando. Uma grande dificuldade que a gente tem na vida. Identificar aquilo que está frágil em nós. Identificar, simplesmente mapear isso que está frágil em nós, para que a gente possa cuidar desse lugar, para que a gente possa cuidar dessas características em nós. A gente não vai conseguir abrir mão dela. Ontem eu estava atendendo uma pessoa e foi muito interessante, porque é uma pessoa com muitas características positivas. Ela tem, quando a gente fez uma ferramenta, ela traz, em 9 elementos, ela traz muita luz. E ela tem um elemento que ela traz sombra. Ela traz muita sombra.
E a maioria dos elementos de sombra dela estão baixos. É como se ela tivesse desconsiderado a matéria. Ela desconsiderou a parte humana. Então ela desconsiderou, né? Por exemplo, ela não é nada, ela colocou 0. Tanto que você se identifica em ser rude, agredir as pessoas, passar por cima. São comportamentos ruins, não são? Passar por cima, focar nas tarefas é ruim. Mas se eu não tenho nada disso, dessa energia de realização, de olhar para esse negócio aqui, né, para o meu planejamento e falar, eu preciso de realizar isso durante o dia. Isso é uma força de decisão, isso é poder. Se eu não trago essa energia para a matéria, eu não realizo nada aqui. Eu fico só no que é sublime, no que é incrível, no que é lindo, no sonho. E a gente tem o papel de trazer o sonho para a matéria. Esse é o nosso papel, trazer o sonho para a matéria. Então eu preciso de entender sobre isso, porque senão eu acho que eu preciso de sorrir o tempo todo, que eu preciso de agradar o tempo todo, que eu preciso de estar bem o tempo todo, que eu preciso só de ser fofa o tempo todo. E não, a gente tem uma parte humana e a gente precisa de olhar para ela. E muitas vezes eu vou precisar de algumas características de matéria mesmo. Vou precisar de planejamento, vou precisar de estrutura, vou precisar de ordem, vou precisar de controle. Só que sem estar no excesso. A minha identificação precisa de ser com a minha luz, precisa de ser com o fluir da vida. Não sei se ficou confuso pra vocês, se ficou, vocês coloquem aí pra mim, tá? Que eu tento ajudar. Entender pra onde a sua vida caminha, seu propósito nessa vida. Entender, isso a gente vai entender sabendo aquilo que faz a gente sorrir, que faz o nosso coração queimar, né? O Pedro Supeste tem falado sobre isso nas lives dele agora. Aquilo que faz o meu coração queimar. Qual é o meu propósito aqui? Caminhar olhando para essa direção. Importantíssimo na vida. Para você conseguir sair do controle. Você não ficar nas situações menores que vão te acontecendo no dia a dia. Você olhar para elas, mas com foco lá no sol. Isso vai te ajudar a abrir mão do controle. Eu saber qual é a minha luz, o que eu tenho de bom, quais são as minhas habilidades e quais são também as características de sombra que eu preciso iluminar, que eu me comprometi a iluminar nessa existência. Isso vai me auxiliar a entender que a vida vai trazer esses recados. Os relacionamentos, eles trazem muitos recados para nós. Às vezes, você precisa de aprender a dizer não, você precisa dessa força mais impositiva. E às vezes, você precisa de aprender a acolher, de aprender simplesmente a entregar o amor que tem no seu coração. São muitas lições aí. Sempre é algo de ensinar ou de curar. Algo que você precisa de colocar para o outro ou algo que você precisa de curar em você, tá? Isso vai te ajudar a sair do controle, da acusação, da reclamação. E tem um terceiro elemento que eu queria falar para vocês, que é, eu já sei qual é o meu propósito. Eu já sei o que eu vim fazer aqui. Eu sou uma curadora de almas. Eu ajudo pessoas a se alinhar com o que elas têm de melhor. Eu ajudo as pessoas a sintonizar com essa energia da sua alma, do amor em você e a realizar isso no mundo. Isso eu faço em todas as dimensões, em todas as áreas da minha vida. Eu faço isso no campo profissional, eu faço isso como mãe, eu faço isso como amiga, eu faço isso como esposa. São várias... A minha vida caminha nessa direção. E quanto mais eu tô alinhada com isso, mais a minha vida flui. Mas eu aprendi que para eu realizar meu propósito, eu preciso de atender 2 pessoas por semana, eu preciso de cobrar X reais, eu preciso de fazer tanto por mês e eu preciso de sair dos locais que me geram, que as pessoas estão num nível, né, energético, entre aspas, menor do que o meu. Eu preciso de... Nossa, é tanta coisa que eu preciso, gente. O que você precisa para realizar seu propósito? O que você botou na cabeça que você precisa? Quando eu tô nesse lugar, eu entro no outro buraco negro. Porque quem vai dizer a forma como você tem que fazer é a própria vida em você. As outras pessoas, as mentorias, os cursos, os mentores que te aparecem na vida, eles vão te auxiliar a você se conectar com a força dessa intuição em você. Com aquilo que faz sentido para você. E eles vão te auxiliar a trazer para a matéria, a estruturar aqui na matéria. Mas, olha, eu tenho visto vários casos
dificilmente o que dá certo pro outro dá certo pra você também. Dificilmente aquilo que o outro, o script que o outro fez, não tem aqueles negócios que fala assim, faça isso e você vai ganhar tantos por mês. Se você fizer um curso tal, fizer nananana, você vai ter sucesso. Gente, eu já caí nessa conversa algumas vezes. Isso não é real. Se você quer viver de propósito, se você quer viver daquilo que você ama e que queima o seu coração, deixe a vida te guiar. Ontem eu ouvi numa aula falando, né, o Chico Xavier, não sei se alguém conhece ele aqui, ele tem destino 8. Destino 8 no mapa de nascimento, ele significa realização, ele significa realizar grandes coisas na matéria. Ele é um caminho de realização, é um caminho de poder, é um caminho de construção, sabe? É um caminho de uma pessoa que traz do espiritual para o físico, é um caminho de prosperidade financeira. Aí fala assim, Chico Xavier tinha destino 8. Então, quando a gente pensa no 8, Chico Xavier era um cara poderoso, que fazia, que acontecia, que trouxe milhões, né? Que trouxe muito dinheiro para a matéria. Olha para você ver a pegadinha do universo. Chico Xavier é um cara extremamente poderoso. Ele escreveu mais de 400 livros. A obra dele é gigantesca. Pessoas do mundo inteiro vinham ver o Chico Xavier. Os videntes, as pessoas mais sensíveis espiritualmente, dizem que a aura do Chico Xavier ultrapassava 10 quilômetros de distância. A reverberação de luz desse ser. É um poder muito grande, independente se você é católico, evangélico, umbandista, não sei qual a sua religião, ou se você não tem religião. Mas ele é um ícone. Ele é um ser que fez muito pelo planeta, independente se você acredita na obra dele ou não. Destino 8. Agora me diz, Chico Xavier é um cara extremamente poderoso, trouxe muito poder para a matéria. Chico Xavier realizou grandes coisas da matéria. Ele trouxe muitas obras, e não só livros, ele tem várias obras sociais, atendimentos, trabalhos, muito. Chico Xavier é um cara que fez muito dinheiro. Ele não ficou com nada para si, mas ele fez muito dinheiro através das obras dele, através dos livros dele, através das doações que ele trazia para ele. Consegue entender isso? Agora, se eu disser, porque ele é destino 8, ele tem que fazer X reais por mês, ele precisa de ter força, de ter poder, de ser aquele cara que, pá, é totalmente diferente. O que eu quero dizer isso pra você? Eu quero dizer que a vida, ela vai agir com você de acordo com aquilo que você precisa. Então, se entregue aos caminhos que a vida te coloca. Sinta no seu coração se é bom ou ruim pra você. Não fique tentando seguir um script, sabe? Um script pronto porque deu certo na vida do outro. Olhe a vida do outro e se inspire e traga elementos pra você que sejam importantes pra sua vida. Mas não tenta fazer igual, porque se você sentir de fazer igual, ok. Mas se você tá tentando fazer igual porque você quer ter o mesmo resultado, dificilmente você vai ter. Dificilmente. Fulano fez um curso online e ganhou não sei quantos mil reais por mês e cobrou tanto. Cara, funcionou pra fulano, mas será que vai funcionar pra você? Será que vai funcionar? É igual um restaurante. Uma pessoa montou um restaurante e ficou milionária com aquele restaurante. Ficou muito rica com aquele restaurante. Aí o outro vai lá e fala assim, então eu vou seguir esse script. Eu vou fazer assim, assim, assado, igual o outro fulano fez e vou ficar rica também. A habilidade que o outro tinha para empreender, a capacidade que ele tinha de administrar dinheiro, a gestão emocional que ele tinha de si mesmo, o conhecimento que ele tinha de negócios, a habilidade que ele tinha na cozinha. Será que você tem todas as características que o outro fulano tem para você conseguir ter o mesminho resultado? As pessoas que aquele fulano atrai, que ele conecta. Entende? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Descubra o que queima o seu coração, descubra o que faz sentido para você, descubra qual é o seu propósito nessa existência e caminhe nessa direção, deixando que a vida te guie no dia a dia. Vão aparecer as pessoas certas, vão aparecer os cursos certos, vão aparecer os exemplos certos, mas não deixe de se guiar pelaquilo que tem dentro de você. Hoje aqui eu quero fazer essa live, tem 2 semanas que eu quero fazer essa live, e eu não consigo porque eu não consigo horário. Eu voltei a trabalhar e também tive questão, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, meu marido viajou. Então eu fiquei uma semana meio que refém dos horários. Tá tudo bem. O que a vida precisava de mim naquele momento?
que eu precisava de atender, né? E quais são as coisas mínimas que eu preciso de fazer para cumprir aquilo que eu amo? Quais são as ações que eu preciso de fazer para estar alinhada com aquilo que eu amo? Então, dentro de mim, eu me coloquei em um lugar de estar tudo bem, eu vou colocar uma hora e uma data para eu fazer essa live. E eu pensei, nessa semana passada, eu vou fazer na terça-feira de manhã, porque é um dia que eu trabalho à tarde, que eu trabalho mais tarde. Então, eu vou fazer na terça-feira de manhã. Aí, eu não consegui divulgar. Aí, eu falei assim, bom, e agora? Eu vou entrar e vou fazer a live. A live vai ficar disponível para quem quiser ouvir depois. Para mim, isso funciona. Porque eu não estou fazendo a live aqui para vender algo. Eu estou falando do trabalho que eu faço, estou falando de coisas que eu faço. Mas eu estou fazendo a live com o objetivo, o propósito de expandir, de trazer à tona esses conhecimentos, essas experiências, esses insights que eu tenho vivido na minha vida. Gente, é tão interessante porque muitas coisas que eu falo, depois eu vou ler, eu ouço outra pessoa falando. Eu vi aqui no livro do Prem Baba vários termos que eu uso. Realizar amor, ele fala isso, ser amor, realizar amor, viver essência. Eu achei tão interessante assim, porque a gente entra num campo informacional do universo. Então, se permita fazer do seu jeito. Pra mim funciona isso, pra mim funciona eu entrar na live, falar, deixar a live gravada, depois eu divulgo a live pra algumas pessoas. Quem sentir no coração vai assistir. Eu já atendi pessoas que... eu atendi uma pessoa especificamente que hoje ela atende milhares de pessoas, né? Ela tem uma agenda muito cheia e ela tem um sucesso profissional muito grande. E ela até hoje, ela fala pra mim, ela me agradece por eu ter parado pra atender ela. Gente, uma pessoa que assiste, uma pessoa que faz, uma pessoa, ela gera transformação na vida do outro. Normalmente eu atendo pessoas que são multiplicadoras, eu atendo pessoas que estão em sala de aula, ou são terapeutas, ou são artistas. Esse é meu público em geral, tá? Em geral vem muito artista, terapeuta e professores. São um público que eu atendo bastante. Quando eu tô nesse nível do ser, eu não preciso de me preocupar com isso. Eu preciso de ser aquilo que eu sou. Eu preciso de colocar, eu falo sempre de dar as mangas, né? Então, de dar as mangas. Pra mim, isso funciona. Eu abri uma live, vim aqui falar e contar das coisas que eu vivi. Pra mim, isso é positivo. Isso me traz o termômetro da alegria, né? O termômetro do aquecimento no seu coração depois. Eu me sinto alegre, eu me sinto feliz. E eu consegui sair desse lugar de quem tá assistindo, entende? É como se eu estivesse jogando pro universo aquela informação que faz muito bem pra mim. Eu sempre recebo feedbacks muito positivos. Pra mim isso funciona. Será que isso funciona pra você? Né? Experimenta. Talvez funcione, talvez não. Sinta dentro do seu coração. Conheço pessoas que têm muito sucesso, que não fazem lives. Conheço pessoas que têm muito sucesso, que só trabalham no presencial ou só trabalham no online. Depende. O que é importante para você dentro do seu propósito. Estar no serviço público talvez seja importante para você. Vai te dar uma segurança de um valor mensal que você possa depois usar isso para fazer as coisas que aquecem mais o seu coração. Talvez isso seja uma transição, talvez isso seja um momento. Deixa a vida te guiar. Deixa a vida te guiar. Se entrega para o fluxo da vida. Lembra sempre, a vida é maior do que você. A vida é soberana. Só que você precisa se alinhar com a vida. E a gente se alinha com a vida quando a gente está alinhado com o fluxo de amor em nós. Com o nosso propósito, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa alegria, com o nosso bem-estar. Nesse lugar a gente está alinhado com o nosso propósito. Tá? Então entenda o que te faz bem, o que te faz alegre, o que te faz feliz. Faça mais disso no dia a dia. E deixa a vida te guiar. Trazer as pessoas, trazer os acontecimentos, trazer aquilo que aquece o seu coração. Observe mais. Saia desse lugar de identificação muito com a matéria, com esse corpo físico. Fica um pouquinho mais, observa a vida de um lugar de mais amplitude. Então, quando tá doendo demais, tristeza demais, dor demais, perdido demais, se recolhe um pouco, abre as suas asas, cresce uns 2 níveis acima e observa as suas reações lá de cima, para que você consiga sair do controle, para que você consiga sair do espernear, sabe? O espernear como uma criança birrenta,
que quer que aquilo aconteça da forma como você acredita que é certo. A vida é maior do que você. A vida vai trazer aquilo que é importante para você. A vida vai trazer as pessoas, os fatos, os acontecimentos que são importantes na sua vida. Quantas pessoas passaram por uma doença grave e depois elas descobriram que aquilo foi maravilhoso na vida delas, que trouxe um despertar de almas para elas muito grande. Não estou dizendo que a doença vai te despertar, tá, gente? Estou colocando aqui situações que às vezes você acha que é dor e que ela pode te trazer muito entendimento e esclarecimento. Às vezes você foi demitido de um emprego que você gostava, ou que você queria estar, e depois, alguns meses depois, a sua vida deu um boom, né? Você foi para um emprego muito melhor. Às vezes você recebeu um convite para palestrar num lugar e você fala assim, ai meu Deus, será que o que eu tenho para falar faz sentido? Será que eu estou pronta? E você simplesmente vai e chega lá e você vê que as pessoas queriam exatamente aquilo que você tinha para oferecer naquele momento. Deixa a vida te guiar na direção daquilo que faz sentido para você. Então, descubra esse sentido existencial, esse propósito, esse chamado da sua alma, programa da sua alma. Caminhe nessa direção. Nós viemos aqui aprender a amar e desenvolver virtudes. Então, quando eu estou desenvolvendo virtudes, eu estou no caminho certo. Quais são as virtudes, né? A gratidão, a bondade, o amor, a perseverança, a confiança, a fé, são virtudes. A gente fala muito pouco disso. A gente, todas as cenas da nossa vida, tudo que nos acontecem, são cenários para desenvolver virtudes, para desenvolver amor, para expressar amor. Tudo que acontece. Então, se você está num relacionamento infeliz, o que a vida quer te ensinar com isso? Às vezes a vida quer te ensinar sobre amor próprio, é muito comum. Às vezes a vida quer te ensinar sobre o valor da sua vida, dos seus talentos, da sua existência. Às vezes a vida quer te ensinar a olhar mais para o outro, a amar mais o outro. Eu não sei. Às vezes a vida quer te ensinar a ter mais fé, confiança. Às vezes a vida quer te ensinar a você ser mais assertivo, a tomar decisões, a exercer o seu poder divino e sagrado. Às vezes você está num emprego que você não gosta tanto, o que a vida quer te ensinar com isso? Se você ficar na reclamação e tentando controlar as variáveis ao seu redor, você não vai descobrir. Você vai ficar repetindo, reproduzindo mais disso para sua vida e gerando mais dor. Então, vamos treinar uma postura mais sábia diante da vida. Uma postura mais sábia diante daquilo que nos acontece. Se está manifestando na sua vida, algum propósito aquilo tem na sua vida. Algum sentido aquilo tem na sua vida. Algo a vida quer que você olhe, que você aprenda, que você sintonize. E a vida vai sempre te levar para o meio, a vida vai sempre te chamar para a sabedoria, que é o centro da nossa energia, o nosso centro de humildade, onde eu aprendo e onde eu ensino, onde eu estou aqui em corpo físico manifestando o meu corpo espiritual, as virtudes da minha alma, o propósito da minha alma, aquilo que a minha alma deseja viver aqui. E para isso eu vou precisar de realizar curas. Porque onde, né, o sol, para ele iluminar, ele vai abrindo o caminho. Ele vai dissipando as nuvens. Ele vai dissipando as sombras. Então quero convidar vocês para esse olhar mais amoroso, mais confiante, mais entregue para a vida. Confiar na vida. Confiar no que a vida te traz naquele momento. Sempre sendo guiado pelo desejo do seu coração. Tá? Isso vai te ajudar a sair do controle. Não tem como a gente prever todas as variáveis. A vida é muito maior, muito maior. Imagina, eu sou um grãozinho de areia aqui, diante de toda a criação. Existe uma energia muito maior que controla tudo isso. Então, como eu faço para me alinhar com esse fluxo de energia e para seguir a direção da minha onda, como se fosse o mar, como eu faço para me conectar com o mar e deixar o mar me levar, mas consciente da onda que eu sou, consciente daquilo que eu vim fazer, consciente da direção que eu vim manifestar. Não se importe muito com como, se preocupe num primeiro momento em ser, em manifestar as características da sua alma, em desenvolver as virtudes que você veio desenvolver. Se preocupe mais com isso e deixa que a vida vai te trazendo como, deixa que a vida vai te trazendo os elementos necessários para que você possa manifestar aquilo que você veio manifestar.
Se não tá dando muito certo ali naquele caminho, você tá batendo o martelo ali, não tá dando muito certo, solta e pede para a vida. Me guia no caminho que for mais certo. Me guia no caminho que eu flua mais. Traz para mim a pessoa certa, o acontecimento certo. Me ajuda a entender o que está acontecendo. Conversa com a vida. A vida, ela é muito maior e ela é amorosa. Ela quer que você dê certo, ela quer que você tenha sucesso. Só que a gente tem que aprender a parar de espernear que nem criança. E achar essa ilusão de que a gente tem controle sobre algo. Tá? A única coisa que eu posso controlar de verdade são os meus pensamentos no meu dia a dia, as minhas emoções, o que eu vou sentir naquele dia a dia, e essa decisão de eu vou seguir o caminho mais alinhado para mim. Isso eu consigo controlar, mas é só isso, nada mais. Eu não consigo controlar as pessoas que vão aparecer, as circunstâncias que vão aparecer, os desafios que a vida vai trazer, eu não consigo controlar isso. Então se renda, exercício de humildade, se renda ao que a vida está te apresentando naquele momento e faça a sua parte. Exerça o seu poder enquanto ser manifestado aqui, enquanto Deus encarnado, vivendo uma experiência aqui, exerça o seu poder, mas exerça o seu poder alinhado com o poder de fato, com aquilo que é maior. Porque se você ficar tentando controlar tudo e entrar tudo aqui no... Você vai enlouquecer e não vai conseguir fazer nada. E não vai ter o resultado que você quer. Então, relaxa e faz a sua parte. Aceita o que está acontecendo, perdoa tudo. Faça o exercício de perdão. O Ho'oponopono é maravilhoso, tá, gente? O Ho'oponopono salva vidas, Leia o livro do Joe Vitale sobre limite zero e siga caminhando, cada dia um dia. E se não deu certo naquele dia, continue, respire fundo. Se você sente no seu coração que é isso que você quer, continue em frente. Tá? É isso, meus amores. Então, fluir na vida, né? Com desapego, com menos controle. Eu preciso de saber qual é o meu direcionamento existencial, eu preciso de estar alinhada com a energia daquilo que me faz feliz, eu preciso de aceitar as circunstâncias que a vida traz para mim, entendendo o que eu preciso de aprender com aquilo e o que eu preciso também de ensinar. E soltar aquilo que eu não dou conta, aquilo que eu não controlo, aquilo que não está sobre a minha alçada. Foque, concentre na sua própria vida. Falei hoje de manhã, vou só dar mais esse exemplo para encerrar aqui. Às vezes na nossa família a gente fica tentando salvar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos. A gente fica ali tentando curar eles, tentando fazer com que eles deem certo na vida, tentando fazer com que eles façam certo de acordo com aquilo que a gente acredita, ou que eles tenham uma vida melhor. E aí a gente arroga para si o problema da nossa família. E aí eu não consigo resolver nem o meu problema, nem o problema da minha família. Agora, se eu foco em mim, se eu construo a minha vida, se eu caminho para frente, desenvolvendo virtudes, ampliando prosperidade em todas as áreas, tendo uma vida equilibrada emocionalmente, espiritualmente, aí sim, eu vou conseguir ser exemplo para os meus irmãos e vou conseguir dar uma possibilidade maior de que eles consigam resolver os problemas deles com a própria força deles. Aí sim. Mas se eu fico pegando todos eles no colo e tentando resolver a vida deles e na arrogância de que eu faço melhor, eu faço certo, que o que eu atingir é melhor do que eles, eu não consigo nem resolver a minha vida e nem resolver a vida deles. Eu fico presa ali, ó. Fica todo mundo ali emaranhado, embolado e ninguém vai para canto nenhum e gera muita dor. Então o melhor que você pode fazer por você, pela sua família, pelos seus filhos, é crescer enquanto ser humano. É a se alinhar com a sua força, seu poder espiritual e realizar amor no mundo com aquilo que é próprio do seu coração, com aquilo que é próprio da sua existência, com aquilo que é o sentido da sua alma. Então convido você a estar mais nesse lugar, realizar o sentido da sua alma e aí sim inspirar outras pessoas com a sua verdade, com a sua sabedoria, com a sua autenticidade, com a sua humildade, entendendo que cada um vai caminhar pelo seu próprio caminho. Que você vai inspirar muitas pessoas, mas que você não vai salvar ninguém, porque não é o seu papel fazer isso. Certo?
Feliz dia pra vocês, espero que essa live tenha servido de contribuição para a vida de vocês, ela vai ficar aqui salva, vocês podem passar para as pessoas que vocês se interessarem, que possam se interessar por esse assunto. É um assunto muito profundo, a gente está falando de inteligência existencial, que também é inteligência espiritual. E se precisar da minha ajuda, eu sou analista existencial, terapeuta existencial, posso te ajudar a encontrar esse sentido de propósito, a curar as coisas em você que estão te desconectando do seu próprio ser. Tá bom? Excelente semana para todos vocês. A gente se vê na semana que vem. Beijinhos. Bye, bye. Não sei quem mais tá aí, mas bye, bye.